Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está assistindo esse vídeo agora ao nosso Papo Vocacional. Esses vídeos têm como objetivo oferecer um conteúdo vocacional para você. Eu sou o seminarista Matheus Torres, da etapa da Configuração a Cristo, do terceiro ano de Teologia. Eu estou também na mesma etapa do seminarista Matheus, só que estou no quarto ano de Teologia. Muito prazer conhecer vocês e sejam bem-vindos a esse encontro, a esse momento que a gente está gerando aqui para vocês. E o convidado desse nosso Papo Vocacional de hoje é o nosso reitor do seminário, o Padre Ednei. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado. Nosso abraço, nosso carinho a todos aí que estão nos acompanhando. E também para mim é uma alegria poder participar desse momento e falar um pouquinho de mim, da minha história vocacional, para ajudar os outros na sua caminhada. Ok, então vamos lá para a nossa conversa. O Juliano vai começar aí com a nossa primeira frase, nossa primeira pergunta aí para o Padre Ednei. Diante desse momento de pandemia, que é muito interessante e muito marcante que está acontecendo durante esse ano, né, principalmente aqueles que estão passando dificuldade, a proposta vocacional para esse primeiro encontro nosso é o seguinte: a vocação é o preenchimento do nosso vazio existencial, porque ela nos dá sentido para viver. E aí eu pergunto ao padre, né, nesse sentido, esse tema, o que pode ajudar na vida vocacional de forma geral, e também para a vocação específica do senhor, né? E aí a gente vai fazendo aqui outras perguntas para também estar esclarecendo as curiosidades das pessoas, daqueles que vão acompanhar aqui o nosso vídeo. Ok? Uma grande característica do ser humano é a sede de sentido para a sua existência. E quando uma pessoa é chamada por Deus para uma missão, para uma vocação específica, ela é sempre chamada para servir. E é assim que ela encontra sentido para a sua existência. Dando-se, perdendo-se, gastando-se, é que ela se encontra, é que ela vê o sentido da sua existência. Então, toda vocação preenche esta sede que há no fundo do ser humano de sentido para a sua existência. Ela é uma questão existencial. Então, descobrir a própria vocação faz a gente descobrir o porquê da nossa existência, o nosso lugar, e faz encontrarmos também a nossa realização, o grande desejo que há dentro de nós. É nessa perspectiva que eu vivo a minha vocação. Doando-me, gastando-me, fazendo bem para os outros, é que eu vou vendo o sentido do meu existir, é que eu vou vendo o valor do meu ser. Legal, Padre. E diante disso, como que o senhor descobriu, como que o senhor compreendeu esse plano de Deus na sua vida? É uma descoberta que eu venho fazendo ao longo de toda a minha vida, né? Não há um momento único em que essa descoberta foi feita. Eu diria que há um momento que eu comecei a atentar para isso, lá na minha infância, participando da vida da comunidade, participando da vida religiosa, ajudando nos trabalhos da comunidade, que eu fui sentindo no coração que Deus queria algo de mim, queria que eu gastasse toda a minha vida nesse caminho. Mas eu continuo descobrindo isso, e cada vez mais, à medida que eu vou caminhando, depois de mais de 20 anos de padre, eu vou percebendo que o Senhor continua me chamando, continua querendo algo para mim, e eu vou me encantando com isso e me animando a responder sim a esse chamado. E padre, tem algum fato marcante, né, nesses anos de sacerdócio do senhor, algum contato com alguém marcante também, que o senhor possa dizer para as pessoas aqui que nos acompanhem? São muitos fatos marcantes na vida de um padre, né? Não tem um mais, eu acho que todos são, mas tem aqueles que nos chamam mais a atenção. Uma vez eu estava atendendo confissões e a pessoa que estava se confessando, quando eu conversei com ela, lhe dei a absolvição, ela chorou muito. E eu chorei também com ela, porque assim foi algo que me tocou
é que eu percebi o quanto a graça de Deus realmente tinha atingido aquela pessoa e o quanto eu era instrumento dessa graça para aquela pessoa. E uma outra vez, uma pessoa que já estava doente, precisando se confessar, né, queria se confessar comigo. E eu perguntei para a interlocutora que veio pedir que eu atendesse essa pessoa, por que comigo? E ela disse assim, eu não sei, padre, mas ele disse que o senhor fez um gesto uma vez para ele que o marcou muito. Então ele tem muita confiança, ele gosta muito do senhor, ele gostaria de se confessar com o senhor. Quando essa pessoa veio se confessar, eu também não perguntei o que era esse gesto. É algo que está no coração de Deus. Mas eu fico pensando que talvez tenha sido uma coisa muito simples. Quem sabe eu brinquei com essa pessoa, quem sabe eu cumprimentei, quem sabe eu disse uma palavra boa para ele, né? Algo muito simples, mas que o marcou. Então eu colocaria esses dois fatos como assim, coisas muito simples, mas que me fizeram experimentar aquilo que o meu diretor espiritual me dizia, né, quando eu era seminarista. Como padre, muitas vezes parece que nós tocamos a graça de Deus com as mãos. Nesses dois fatos, eu fiz esta experiência. Legal, são fatos que demonstram e concretizam a vocação, né, o nosso chamado. Mas tem muitas pessoas que têm medo de dar o seu sim, né, a Deus, a vocação aqui é chamada, por medo de não ser aquilo e se arrepender depois. O senhor tem alguma coisa que se arrepende? Não, eu não me arrependo de nada. Assim, uma coisa que me vem à mente, sobretudo hoje no trabalho que eu realizo, que é junto aos seminaristas, é que eu poderia ter aproveitado mais o meu tempo de formação. Certamente eu aproveitei, mas eu poderia ter feito mais, ter crescido mais com esse tempo. Não é um arrependimento, mas é uma compreensão de que eu tinha tempo, eu tinha oportunidades, eu tinha situações que me favoreciam crescer, aprender mais coisas, me transformar mais, e talvez eu não aproveitei tanto, né? Agora, a questão do medo, ela é sempre algo humano que nos acompanha e vai acompanhar até a morte. Mas ele também nos impulsiona a sermos ousados, né? Porque a vocação, ela é a ousadia da parte de Deus, que Ele quer contar conosco, sendo limitados, e é a ousadia da nossa parte, porque trata-se de aceitar um projeto maior do que nós. Porém, a graça de Deus vai completando em nós aquilo que nós sozinhos não podemos fazer. Bacana, padre, mas assim, e se a gente pudesse falar também, né, que toda pessoa, né, que se configura a Jesus Cristo, que está numa missão, né, sendo ela uma vocação específica dentro da igreja, ou também vocacionada, sendo luz no mundo, como todo leigo, como toda leiga também, vem de uma família. E eu queria fazer duas perguntas para o senhor. Se tem algum momento marcante também da família do senhor, antes do senhor entrar no seminário, que ofereceu esse momento de escolha para o senhor, né, e tudo mais, né, que favoreceu isso, e também contar como que é um pouquinho a família do senhor, a sua origem, que também é importante para todos nós vocacionados, de uma forma geral. Sim. Então, eu sou natural de Jacareí, né? Sou filho caçula de 4. Meus pais são vivos, já com mais de 60 anos de casados. São mineiros, mas que moram aqui nessa região já há muito tempo. Pessoas muito simples, mas assim de grandes valores, né? Eu ressaltaria assim a fidelidade dos meus pais na sua vida matrimonial, a honestidade, né? A maneira de nos formar como filhos, assim, carinhosa, não autoritária, mas com autoridade, sem ameaças, sem violência, né? Quando precisava corrigir, sempre o faziam com docilidade, com ternura, sem nos rebaixar. Então eu penso que esta base humana, familiar, eu tive, graças a Deus, né? Isso contribuiu para o meu jeito de ser e também para a minha resposta vocacional.
E eles sempre me apoiaram, como também aos meus irmãos, nos projetos que nós tínhamos. Meus pais sempre disseram assim que eles apoiariam aquilo que nós escolhêssemos, desde que fosse bom, desde que não fosse nada prejudicial para nós. E eu me lembro que perto já da minha decisão, quando eu tinha que dar o meu sim para a diocese, né, terminando os encontros vocacionais, um dia eu disse assim para minha mãe, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Eu lembro que ela disse perfeitamente, você é que vai decidir. O que você escolher, nós vamos apoiar. Mas não somos nós que vamos dizer para você o que você deve fazer. E esse apoio eu sempre tive, tanto no exemplo, quanto na oração, quanto nas ajudas necessárias, na compreensão da minha ausência e, com certeza, na alegria de dar um filho para esta missão, que é a missão presbiteral na igreja, e ainda mais aqui na nossa diocese. Né? Legal, padre. O nosso papo foi rápido, mas ao mesmo tempo ele foi profundo, né? Falar da nossa experiência sempre pode enriquecer muitas pessoas. Então, para encerrar esse nosso momento, esse nosso papo de hoje, o senhor tem alguma dica, algum conselho a dar para aqueles que estão aí no caminho vocacional? Sim. Eu diria duas coisas importantes para quem está em busca da sua descoberta vocacional ou já dentro da sua resposta vocacional. A primeira delas é conversar bastante com Deus, quer dizer, rezar. É na oração que nós vamos purificando as nossas motivações vocacionais, é que nós vamos compreendendo que não é algo nosso, mas é algo de Deus. E vamos compreendendo em que consiste essa vocação de fato, né? Que é o seguimento de Cristo, que é o serviço a Ele, que é o assemelhar-se a Ele para depois comunicá-lo aos outros com a vida e com as ações. E a segunda coisa é conversar bastante com as pessoas que estão fazendo esse caminho. Eu acho que o diálogo com um vocacionado, com um padre, com uma religiosa, ou mesmo com uma pessoa casada, que já vive aquela experiência, ajudam muito. Façam todas as perguntas que vocês quiserem fazer, esclareçam tudo aquilo que vocês gostariam de entender, né? Não tenham medo de perguntar, porque isso ajuda muito a clarear a experiência vocacional. Então é isso. Obrigado, Padre Ednei, por doar um pouco do seu tempo a gente, né, nessa partilha, né, nesse papo vocacional. A gente gostaria de muito agradecê-lo e também por todo o carinho que o senhor tem com os jovens e essa disposição que a gente vê no olhar, nesse exemplo de sacerdócio ao senhor. E gostaríamos de dizer a você que vai acompanhar esse vídeo, que está assistindo, que aguentou aqui até o final, um muito obrigado e aguarde que durante esse mês vocacional teremos mais conteúdos marcantes para nós rezarmos e oferecermos a você você de forma vocacionada de Deus, independente de qualquer vocação específica nesse mundo, e para que a gente também possa superar todo esse momento que estamos passando. Grande abraço, obrigado aí pela oportunidade. Legal. Então curte aí nosso vídeo, ajude a compartilhar, a divulgar e deixe os seus comentários aí também de próximos temas que você gostaria de saber com os próximos entrevistados. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau, galera. Obrigado.